Olá, bem-vindos! Hoje a gente vai mergulhar numa ferramenta que é, olha, fundamental para a saúde do nosso cérebro. Já parou para pensar como é possível avaliar a cognição de um jeito rápido, mas que seja preciso? Pois é, essa é a questão central. E a resposta pode estar num teste que dura só uns 15 minutinhos. Então, o grande ponto de partida é esse. Como é que se consegue perceber aqueles sinais bem iniciais de que algo talvez não esteja a 100% com a memória ou com a concentração? Identificar essas pequenas mudanças, essa é uma das tarefas mais delicadas e importantes na medicina. O maior desafio, na verdade, tem nome. É o comprometimento cognitivo leve, ou CCL. Imagina uma espécie de zona cinzenta, sabe? Não é mais o envelhecimento que a gente espera como normal, mas também ainda não é uma demência. E é justamente por ser algo tão sutil que a detecção precoce se torna um baita desafio clínico. E é aqui que a história muda completamente. Um estudo-chave mostrou uma diferença, assim, gritante. O teste mais antigo que se usava, o MIM, conseguia identificar só 18% dos casos de CCL. 18. Já o teste moderno, o MoCA, dá um salto para incríveis 90% de sensibilidade. É uma melhoria absurda na capacidade de acender aquele primeiro sinal de alerta. Bom, e essa capacidade de detecção tão impressionante nos leva direto para o nosso protagonista de hoje, o MoCA. Mas afinal, o que é esse tal de MoCA? A sigla vem de Montreal Cognitive Assessment, ou Avaliação Cognitiva de Montreal. Basicamente, é uma ferramenta de rastreio. Pensa nela como uma peneira bem fina, sabe? Foi feita para ser rápida, mas ao mesmo tempo super potente para pegar justamente essas disfunções cognitivas mais leves. Alguns fatos sobre ele para a gente se situar. Foi criado lá em 2005 pelo Dr. Ziad Najezdini. A aplicação toda leva de 10 a 15 minutos no máximo, e o ponto-chave é que ele olha para muito mais áreas do cérebro do que os testes antigos faziam. Não é à toa que virou um padrão no mundo todo, disponível em mais de 100 idiomas. Certo. Mas o que exatamente acontece nesses 15 minutos? Vamos dar uma espiada nas tarefas para entender o que o teste de fato avalia. O que faz o MoCA ser tão bom é que ele é muito completo. Ele não foca só na memória, não. O teste investiga 8 domínios cognitivos diferentes. Isso dá uma visão assim muito mais panorâmica da saúde do cérebro. Por exemplo, para avaliar as funções executivas, que é a nossa capacidade de planejar, de ser flexível mentalmente, uma das tarefas pede para a pessoa ligar uma sequência alternando números e letras. Tipo 1A, 2B e por aí vai. Parece simples, né? Mas exige bastante do cérebro. Depois, o teste investiga as habilidades visoespaciais. Aqui, a tarefa é copiar o desenho de um cubo e também desenhar um relógio, marcando uma hora bem específica. É um jeito prático de testar a percepção de espaço e a organização visual. A memória, claro, é uma parte super importante. Logo no começo, o avaliador lê 5 palavras. A pessoa tem que repetir na hora e lá no final do teste tem que lembrar dessas mesmas palavras de novo. Isso avalia tanto a memória de curto prazo quanto a capacidade de buscar essa informação depois de um tempo. E a atenção, como ela é medida? Com tarefas como, por exemplo, repetir uma sequência de números. Primeiro na ordem normal e depois, o que é bem mais difícil, na ordem inversa. É um ótimo teste para concentração e para nossa memória de trabalho. A linguagem também entra na roda. Um dos testes é o de fluência verbal. A tarefa é bem direta. Falar o maior número de palavras que conseguir que comecem com a letra F. Tudo isso em 1 minuto. Ok, depois de passar por todas essas tarefas, a gente chega na pontuação. E agora, o que esses números querem dizer? Vamos decifrar os resultados do MoCA? A pontuação máxima que alguém pode tirar no teste é 30. Cada pequena tarefa que é feita certinho vai somando pontos para esse total. No geral, uma pontuação de 26 ou mais é considerada dentro da faixa da normalidade. Mas calma, a história não acaba por aí não. E aqui vem talvez o detalhe mais importante para interpretar o resultado do MoCA. Existe um ajuste fino que faz toda a diferença para que o teste seja justo e preciso. A recomendação oficial é adicionar 1 ponto na nota final para quem tem 12 anos ou menos de escolaridade formal. Isso é essencial para corrigir o efeito que o nível de estudo pode ter no desempenho de uma pessoa no teste. E essa citação aqui resume tudo. As pesquisas são muito claras. O nível de educação de uma pessoa influencia sim o resultado. Então esse ajuste de 1 ponto ajuda a nivelar o jogo, digamos assim, tornando a avaliação mais confiável para todo mundo. Outras coisas também são levadas em conta. A idade mais avançada, por exemplo, costuma estar ligada a pontuações um pouco menores.
Agora, o que é curioso é que fatores como gênero ou estado civil não parecem ter um impacto relevante nos resultados, pelo menos segundo os estudos. Então, tá. Qual é a grande lição disso tudo? Onde que o MoCA se encaixa nesse grande quebra-cabeça da saúde cognitiva? O ponto mais importante de todos é este. O MoCA é uma ferramenta de rastreio. Ele é um sinalizador. Ele aponta uma direção. Ele não é, e nunca deve ser visto como um diagnóstico fechado de alguma coisa. E é exatamente aí que mora o verdadeiro poder dele. Por permitir essa detecção bem no comecinho, o MoCA abre a porta para uma investigação mais profunda. E o mais importante, permite que qualquer cuidado ou intervenção comece muito antes. Isso tudo nos deixa com uma última reflexão. Se uma ferramenta de rastreio como um MoCA é esse primeiro passo tão crucial na jornada da saúde cognitiva, a pergunta que fica no ar é: qual deveria ser o próximo passo?